Good morning, guys. Good morning, good morning. How's it going? Eliana aqui do canal Inglês para você. Vamos estudar um pouquinho de inglês aqui. Vamos ver hoje aqui um pouquinho do phrasal verb figure out. Vamos ver. Já ouviram falar do tal do figure out? Figure out. Figure out. Vamos dar uma olhadinha nele, ver como é que funciona. É bem legal, bem interessante. Você vai aprender aqui nessa aula, então, como usar esse figure out, principalmente se você trabalha aí, tá numa empresa em inglês, né, corporativo. Vamos ver como é que funciona isso daí, tá? Então, você vai aprender a falar e ver vários contextos, né, onde você pode usar esse figure out aqui. Share screen. Vamos lá, tela 1. Vou compartilhar o som também aqui. Screen 1. Ok, compartilhando. Alright, prontinho. Isso, vocês estão vendo uma tela aqui agora, do Word, tá? Sem muita história, sem muito preparativo, sem muita enrolação, ok? Without further ado, né? Sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Eu gosto de vídeos assim, vai direto ao ponto. O que que eu preciso? Preciso saber do figure out. Então vamos saber. Precisa de introdução, precisa nada, tá? Então vamos ver sem muita história. Figure out. Então você já põe na sua cabeça aqui, que o figure out, ele tem a ideia sempre de você entender alguma coisa, você compreender algo. Tá? Imagina um quebra-cabeça, tá? E você precisa, ok, montar esse quebra-cabeça. Essa é a ideia do figure out. Eu preciso figure out como montar esse quebra-cabeça. Você está no labirinto, você está lá no início, você precisa figure out como sair desses labirintos, beleza? Essa é a ideia do figure out. Você está com um problema, imagina um problema que você tem agora. Puxa, como é que eu vou resolver essa solução? Como é que eu vou encontrar a solução para isso? Como é que eu vou resolver esse problema? Tem várias questões aí, tá? Que envolvem esse problema e eu preciso figure out. Eu preciso marcar uma reunião e para 5, 6 pessoas, só que está tendo conflito de dias e horários, tá? Então eu preciso figure out o melhor dia, eu preciso figure out o melhor horário, tá? Que dê certo para que todos se reúnam, tá? Tá vendo a ideia? Você precisa calcular aqui, calcular ali, beleza? Se você abrir sua geladeira, olhar, nossa, eu preciso fazer uma lista de coisas que eu preciso comprar. Eu preciso figure out o que eu devo comprar, o que eu preciso comprar. Tá pegando o contexto do figure out? Muito mais importante. Não pense em tradução, pense em entender o contexto, aonde que eu posso usar o figure out. Beleza? Então aqui, ó. Então você abrir a geladeira normal. Eu tenho um pouquinho de sal, tenho um pouquinho de arroz. Eu acho que isso aqui dá para essa semana, tal, tal. Acho que quinta-feira vai ter promoção, vai ter uma feirinha ali, tal, tal. Então, tudo isso está calculando. Você está o quê? Figure out. Tá bom? Então, eu preciso figure out o que comprar. Eu preciso figure out o quanto eu posso gastar. Eu preciso figure out o melhor horário para a reunião. Eu preciso figure out a melhor maneira de transmitir isso aos meus clientes. Eu preciso figure out como que eu vou ensinar o verbo, a expressão, o phrasal verb, figure out. Estão pegando a ideia? Beleza. Então, vamos lá. Ó, primeiro exemplo. Can you figure out how to solve this problem? Você pode repetir depois de mim. Can you figure out how to solve this problem? Você pode figure out como resolver, solve. Você consegue figure out como resolver esse problema? A gente fala muito isso aqui, ó. Você consegue entender como resolver esse problema? Então você pode traduzir como entender. Você consegue ver, a gente fala muito isso. Você consegue ver como resolver esse problema? Você pode ver para mim como que eu resolvo isso? Você consegue compreender como resolver isso? Tá vendo a ideia do figure out, ó? Figure out, tá vendo? Tá vendo? Várias, como é que fala assim? Você tem aqui, você vai pensando nisso, pensa naquilo. Essa é a ideia. Eu tenho várias opções, eu tenho um jeito, tá, de resolver isso. Então, eu preciso solve this problem, tá? How can you figure out, ó, can you figure out how to solve this problem? Olha que legal. I need to figure out the schedule for the next meeting. Lembra do exemplo da reunião que eu citei? Eu tenho uma reunião, então eu preciso, I need to figure out the schedule for the next meeting. E agora, hein? O que que eu preciso aqui? Eu preciso ver um horário, eu preciso ver uma agenda, eu preciso compreender, eu preciso entender, eu preciso calcular. Eu falaria assim em português, ó. Então, ó, eu preciso ver um dia aí, eu preciso ver uma agenda para a próxima reunião. Eu preciso ver um horário para a próxima reunião. Isso que eu falaria no português agora, tá? Para esse figure out. Então, ou seja, ó, tá vendo que esse ver encaixa muito bem para o figure out, ó. I need to figure out the schedule. Eu preciso ver um horário para a próxima reunião.
Mas não é só ver. Esse ver no português tem muita coisa que envolve ele, não é? Não é você chega lá e vê alguma coisa. Quando eu falo eu preciso ver, eu preciso pensar, preciso raciocinar, preciso calcular algumas coisas. Tá vendo como é que figure out encaixa bem? Vamos para a próxima aqui. Let's work together to figure out a solution. Preciso de uma solução. Let's work together. Vamos trabalhar juntos. Lembra daquela Together, Together, High School Musical? Together, juntos. Vamos trabalhar juntos to figure out a solution. Para quê? Para pensar, para arrumar, ok? Uma solução. Então você vai parar, ó, todo mundo pensando, tá? Calcula aqui, dá ideias, faz um brainstorming e ali você vai vendo, ó, precisamos figure out a solution. Então pensa no seu exemplo agora, no seu contexto, na sua vida agora aqui, ó. Para e pense. Nossa, preciso de uma solução para esse problema. Ou você vai tentar figure out isso sozinho, ou você vai se reunir com alguém para tentar figure out isso daí. Você aí, eu preciso figure out essa solução. Entendeu? I need to figure out a solution. Ok? Tá pegando o jeito aí? Legal. Ó, tá? Se você tá gostando da aula, deixa o like ali, tal. É legal, pelo menos eu sei, os caras estão gostando, tá? Convidem aí parentes e amigos. Pô, aula legal lá do Figure Out, tal, tá? Professor Eliana aí, dá uma força aí, beleza? Obrigado. Ó, it's important to figure out the best way to communicate with clients. É muito importante figure out a melhor maneira de se comunicar com os clientes. It's important to figure out the best way to communicate with clients. É importante a gente ver, a gente pensar, a gente compreender, a gente analisar a melhor maneira de se comunicar. Tá vendo como é que eu figure out? Eu sempre falo, não se baseie ali em uma tradução literária. Pense em contextos. Ou nesse contexto eu posso usar o figure out. Nesse outro contexto eu posso usar o figure out. Naquele ali eu posso usar o figure out. Meu chefe me pediu para que eu fizesse um, um, um um orçamento, sabe? Então eu preciso ver esse orçamento. Eu preciso calcular esse orçamento. O calcular também encaixa. We need to figure out a budget for the project. Calcula daqui, calcula dali, faz análise. Então, enfim, isso é figure out. Olha quanto contexto para figure out, hein? Então, let's figure out a time that is good for everyone to have a meeting. Bom, esse aqui é o exemplo, praticamente igual que a gente fez lá em cima, né? Então, precisamos ver um horário, tá bom? Que sirva para todo mundo aí, para a gente fazer uma reunião. Detalhes. I'm still trying to figure out the details. Eu tenho detalhes aqui, muitos detalhes, mas está difícil eu entender. Então, ainda estou tentando entender os detalhes. Beleza? Figure out. Vai pensando. Deixa aí no comentário. É importante isso. Você pensar no seu contexto. Ou eu posso usar o figure out desse jeito aqui, ó. Ah, no meu trabalho lá, ou na escola, ou no meu contato com o cliente, eu estava pensando mesmo como que eu ia passar essa ideia para o cliente, como é que eu ia conseguir vender isso, né? Tá? Deixa aí, ó. Então, ou seja, I will figure out. Joga no futuro, joga no passado. Uma frase sua, é sua, não o meu exemplo. Não se baseie, tá, no meu exemplo, mas sim no seu. Quanto mais você trouxer o inglês mais próximo de você, do seu contexto, mais o figure out vai ficar aí, ó. Tá? Bem aí, fresquinho na memória, ele vai se consolidar, ele vai achando o jeitinho dele aqui, ó. Olha aqui, tá vendo? Aqui tem uns exemplos aqui, ó. Você pode até tirar um print depois, ó. Tá vendo? E ver ali, tenta falar isso em inglês depois, ó. Tá vendo? Aqui, você tirou um print agora, vou deixar depois ali embaixo, você dá uma olhada, tá? Você tenta falar isso daí, ok? Aqui, ó. Ó, você pode até tirar agora um printzinho aqui, ó. Aí, tirou, papá, não é verdade? E aí você vai revisando a pronúncia, beleza? Ah, vai praticando, deixa aí. Tenta trazer o máximo possível. Escreve o seu exemplo aí nos comentários. Vamos ver como é que fica, tá bom? E aí eu vou, ficou legal, ficou legal. Vai, não importa se erro, se tem erro de gramática ou não. Escreva, pense, fale. Ah, eu não quero escrever. Não tem problema, não tem problema. Mas desde que você pratique, tá bom? Mas é legal, seria legal se você colocasse aí no comentário. Pra eu ver, falou, os caras estão gostando, beleza? Se tiver aí alguma sugestão, ou eu queria ver sobre tal phrasal verb, ou alguma dúvida, qual que você tem, tá? A gente grava um vídeo aqui, beleza? Ok, guys, thank you very much. Okay, goodbye, and take care. See you next time.